fala é a Cacá. Eu tô aqui para trazer mais um momento de devocional para nossa semana, para encerrar essa temporada que a gente teve online, que foi top demais. Mas enfim, foi muito legal essa semana que a gente aprendeu um pouco sobre essas emoções que a gente tem, né? A raiva, o desânimo, a ansiedade, como que a gente lida com elas, como que isso tem a ver com a nossa fé, como isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, foi muito legal essa semana que a gente passou vendo todos esses temas que são importantíssimos para a nossa vida como cristãos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu sei que é um tema que o Pinas já conversou com vocês sobre, mas eu quero dar um remember, dar uma fechada, assim, como hoje é o último devocional, uma coisa que é pra você, tipo, leva pra sua vida, mano. Falando com uma pessoa que já foi muito ansiosa, que já sofreu demais por antecedência, sofreu demais por coisa que eu não deveria sofrer. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Como base pra esse momento que a gente vai ter agora, eu queria ler um texto que tá em Filipenses 4, de 6 a 7, que diz assim: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, eu queria dividir esse texto em partes. A primeira parte é: não se preocupem com nada. Em algumas traduções isso quer dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Isso é o que tá na maioria das traduções. E, gente, isso tá, tipo, claro, assim, tipo, pá, direto na nossa cara. Não andem ansiosos. É uma coisa que Deus manda pra nossa vida. Não fiquem ansiosos. Não é uma opção. Tipo, ai, meu, se você quiser, você fica ansioso, assim, tipo, não tô ligando. Não. Deus tá falando, não andem ansiosos. A continuação do texto fala, mas... Então eu vou ler depois, gente. E esse mas é uma palavra que, tipo, é chave, assim, nesse texto, sabe? Pra gente entender um pouquinho, entender que ponto que eu tô querendo chegar. Quando ele fala não se preocupem, mas é muito da hora, porque ele não tá falando tipo assim, não se preocupem, beijo, acabou o texto, gente, é isso. Não, ele fala não se preocupem, mas, porque depois disso ele vai trazer uma solução. Ele vai falar não se preocupem, mas façam isso, e isso vai fazer com que você não tenha preocupação no nosso coração, no seu coração. Então, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Em outras traduções, o que basicamente diz é: confiem todos os teus caminhos ao Senhor. Confie todas as áreas da sua vida ao Senhor. Confie todos os aspectos, os mínimos detalhes do seu namoro, sua família, sua faculdade, o vestibular, suas provas, a pandemia. Confie tudo isso para o Senhor. Coloque tudo isso em suas orações para o Senhor. E o que eu acho, tipo, básico, assim, pra gente entender é que aqui tá falando basicamente que é pra você confiar em Deus a sua vida inteira. Confie sua vida inteira a Deus. Mas, gente, vamos pensar uma coisa. A gente confia em quem a gente não conhece? Não, mano, você não chega numa pessoa X assim, acha um cara no meio da rua e fala, cara, cuida da minha família agora, rapidinho, que eu vou dar um passeio, você cuida aqui. Não, meu, você não confia completamente em uma pessoa que você não conhece. Então, isso também se aplica a Deus. Você só vai conseguir confiar plenamente todos os aspectos da sua vida uma vez que você conhece quem Deus é, uma vez que você tá em contato com a palavra de Deus, uma vez que você tá... você tem uma rotina de oração, você tem um relacionamento realmente com Deus, sabe? Isso que é top, mano. Deus quer se relacionar com você. Deus quer conhecer o seu coração. Deus quer saber o que tá te preocupando, o que tá tirando seu sono, o que tá te dando tanta ansiedade. Então você pode falar pra ele. Eu muitas vezes já vivi isso de pensar, tipo, ai meu, Deus, te entreguei. Mas depois me pego, tipo, super pensando nessas coisas, no problema, arrancando meus cabelos, perdendo sono por causa disso. E aí eu paro agora pra pensar e falo, meu, eu realmente não tinha entregado naquela hora e eu achava que eu tinha entregado completamente. E uma coisa que eu acho incrível de Deus é que se você tá com problema pra confiar nele, você pode dizer isso abertamente pra ele, tipo, Deus, meu, eu quero confiar em ti, mas eu não estou conseguindo confiar. Tipo, pode ser sua vida inteira, pode ser só uma parte que você não tá conseguindo entregar pra Deus. Você pode falar isso claramente pra ele, Deus, olha, me ajuda a confiar. Igual diz naquela música do Solo, a confiança. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Às vezes a gente não vai conseguir entregar realmente tudo pra Deus, mas a gente pode pedir ajuda pra ele pra isso. Deus, me ajuda a confiar plenamente a minha vida no Senhor. Que isso nos traz pra perto de Deus. Uma vez que a gente confia no Senhor, que a gente confia nele, que a gente sabe quem é, a gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe
que tudo que a gente passa tem um propósito. Todo o nosso sofrimento, que não falou, na Bíblia nunca falou que a gente não vai viver problemas, que a gente não vai ter sofrimento. Então, esse sofrimento que a gente tá passando tem um propósito, não é em vão. Então, uma vez que a gente conhece Deus, a gente tá próxima dele, a gente tem plena convicção disso, de que tem um propósito. Esse propósito é aumentar a nossa fé, aumentar nosso relacionamento com Deus, pra gente se achegar mais ao Pai e confiar plenamente nele. Muito top que tá falando aqui no texto é uma promessa que fala: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Ou seja, Deus, que é o nosso Deus de promessa, Deus que cumpre suas promessas, como dizem Números. Deus não é homem pra mentir, e ele nunca fez uma promessa que ele não vai cumprir. Então, se ele tá prometendo aqui pra gente, se a gente colocar todos os nossos pedidos no altar, isso vai nos trazer uma paz no coração. Ou seja, a gente não vai mais andar ansiosos por coisa alguma. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, sabe? Que a base pra gente conseguir viver uma vida sem essas preocupações que atormentam a nossa mente, que atormentam o nosso coração, é a gente realmente confiar em Deus, todas as áreas da nossa vida, sem exceção, e confiar que os planos dele são os melhores pra gente, confiar que tudo que a gente passa aqui tem um propósito, que nada é em vão, que Deus tá trabalhando na nossa vida e que nada nessa terra pode atrapalhar o que Deus tá querendo fazer no nosso coração, sabe? Uma amiga minha falou isso pra mim outro dia e eu guardei, que nada nessa terra pode deformar aquilo que Deus tá querendo formar na sua vida. Então não tem por que andar ansioso uma vez que você tem a sua vida inteira confiada a Deus. Então eu acho que essa é a chave de tudo. Tá pertinho do Pai, tá em contato com a palavra, conhecer realmente quem a gente crê. E eu acho que é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, pode me mandar um direct, que eu tô aqui disponível. É isso, gente. Fiquem com Deus. Muito bom passar esse tempo com vocês. E era